Bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre como desenhar personagens femininas. E neste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série desenhando bocas. Sim, bocas em 3 posições. Nós vamos desenhar bocas na posição frontal, na posição de 3/4 e na posição lateral ou de perfil. Além disso, eu também vou dar algumas dicas sobre formatos e como você pode dar um volume bacana para a sua boca. Se esses assuntos te interessam, então é só continuar assistindo esse vídeo. Oi, meu nome é Jéssica e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de como desenhar personagens femininas desenhando bocas. Se você não assistiu ao vídeo anterior, nele nós aprendemos como desenhar cabeças em 3 posições diferentes. Se você tem dificuldade na construção de cabeças, eu recomendo fortemente que você dê um pause neste vídeo aqui, vá lá assistir ao primeiro vídeo e depois volte para aprender como desenhar bocas, porque a gente vai precisar da estrutura de uma cabeça para conseguir posicionar a nossa boca e nos próximos vídeos também para conseguir posicionar o nariz e os olhos. E já que eu citei esses elementos, eu quero deixar um aviso aqui. Nós vamos aprender a desenhar boca, nariz e olhos em vídeos diferentes, porém eu recomendo que você estude esses elementos juntos, olhos, nariz e boca, para você conseguir entender como funciona o posicionamento deles no rosto. E não só isso, entender também como funciona a distância entre eles, porque um erro muito comum dos iniciantes é desenhar olhos muito afastados do nariz, nariz muito afastado da boca, olhos muito afastados uns dos outros. Então, para você conseguir encontrar esse posicionamento ideal, o bacana é estudar estes elementos todos juntos. E agora vamos falar um pouquinho sobre formatos. Você pode usar qualquer formato de boca que achar mais bacana, mais compatível com o seu personagem. E para você construir este formato, eu gosto muito de usar a técnica de hexágonos, porque essa técnica me ajuda não só a construir um formato de boca bacana, como também para encontrar a volumetria correta desse elemento. Então, como vocês podem ver aqui, para você conseguir diferentes formatos de boca com essa técnica, tudo que você precisa fazer é mudar o formato do hexágono. Você pode fazer uma boca bem mais fina, você pode fazer uma boca bem mais grossa, ou seja, você pode brincar muito aqui com esses formatos até encontrar o estilo ideal de desenho para você. E na hora de desenhar uma boca numa posição diferente, como a gente vai ver no decorrer deste vídeo, você pode sim continuar usando essa técnica de hexágono, porém com uma pequena variação. A única posição onde a gente não vai conseguir usar o hexágono é, obviamente, a posição de perfil, mas a gente também pode usar um outro elemento geométrico para ajudar a gente na construção da nossa boca, e vocês vão ver isso mais para frente. E vamos começar com a posição frontal, que para mim particularmente é a mais fácil. Nessa posição você precisa se atentar a 2 coisas, que é o posicionamento da boca e a simetria. Com relação ao posicionamento, eu escolhi dar sequência a esta série começando pela boca por um motivo muito simples, porque ela é o elemento mais fácil de você conseguir identificar o posicionamento correto. Por quê? Porque a boca ela vai quase sempre ficar alinhada com o maxilar. Existem algumas pessoas que fazem o maxilar um pouco acima da boca e também fica legal, que elas deixam o queixo um pouco maior, prolongam mais, né? Deixam o rosto com aspecto mais fino. Também fica legal, mas no geral a boca vai ficar sempre alinhada ao maxilar. E com relação à simetria, vocês podem ver aí que eu usei a técnica do hexágono. Inclusive, eu não só usei a técnica do hexágono, mas eu também mantive o formato de hexágono, porque particularmente eu gosto desse formato de boca, mas eu poderia usar qualquer formato de boca aqui. Eu poderia fazer uma boca um pouco mais fina, um pouco menor, um pouco mais arredondada. O importante na técnica do hexágono é você, na posição frontal, obviamente, sempre desenhar um hexágono perfeito, ou seja, que tenha simetria, esteja ali alinhadinho direitinho no meio da linha de referência do centro do rosto e tenha exatamente o mesmo tamanho para a direita e para a esquerda. E agora que eu já pontuei aqui esses pequenos detalhes, vou mostrar para vocês na prática como se desenha uma boca na posição frontal. Como vocês podem ver aí, nós vamos dar continuidade a essa série utilizando as cabeças que a gente
gente desenhou no primeiro vídeo. Então vamos começar aqui desenhando na posição frontal. Como eu disse, a boca vai ficar alinhada aqui com o maxilar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar bem de levinho o desenho de um hexágono, no tamanho do formato que você escolher como boca. No meu caso, eu vou fazer uma boca um pouquinho maior, um pouquinho mais carnuda. Com relação à largura da boca, é importante você saber que lá pra frente, quando a gente desenhar os olhos, eles vão ficar em alinhamento com o canto da boca. Então não é legal você fazer uma boca muito aberta, com um sorriso muito amplo, porque senão os seus olhos vão ficar muito afastados. Bom, e depois de desenhar aqui o hexágono, a próxima coisa que você precisa fazer é analisar se ele está realmente simétrico, se ele está realmente bem posicionado, se o formato dele está bacana ou não para a boca que você vai criar a partir daqui. E eu aqui estou vendo que o meu hexágono pode ficar melhor, pode ficar mais alinhadinho, mais simétrico. Então eu vou continuar aqui ajeitando ele até eu encontrar um formato que fique do jeito que eu quero. Pronto, e agora que o formato já está do jeito que eu quero, a próxima coisa é delimitar o contorno da boca. E a primeira coisa que eu faço nessa etapa é delimitar o cantinho da boca. Então eu vou fazer uma marcação bem levinha, depois eu vou escurecer ela um pouco mais para delimitar os cantinhos. E a próxima etapa é trabalhar com esta linha aqui do meio. E por que a gente trabalha com esta linha do meio? Porque essa é a única divisão real que a nossa boca tem. As linhas periféricas, elas não são uma divisão, elas são uma continuidade da pele. Então a gente vai trabalhar elas de um jeito diferente mais tarde. E aí a primeira coisa que eu faço para trabalhar esta linha do meio é fazer um desenho aqui no centro, que é como se fosse um parêntese deitado, voltado para cima. Mais ou menos assim. E aí depois que eu faço essa marcação, eu só puxo uma linha para as extremidades. E essa linha, ela vai subir um pouquinho, fazer uma curvinha e depois ela vai descer até o canto da boca. E agora, para dar continuidade à boca, eu vou usar um elemento que eu não costumo usar muito, que é a borracha. Por quê? Eu preciso que essas linhas da extremidade fiquem bem levinhas, bem imperceptíveis, justamente porque essa parte da boca não é uma divisão, é uma continuidade da pele. Mas eu ainda vou precisar dessas linhas aqui para dar continuidade ao nosso desenho. Então eu vou apagar elas bem de levinho. E agora que a linha de delimitação está bem fraquinha, o que eu vou fazer é preencher a boca com o grafite do meu lápis. E agora que a boca está preenchida, que a gente vai delimitar o formato da boca. Mas, mais uma vez, bem de levinho, porque não é uma divisão, é uma continuidade da pele. E agora, nessa última etapa, para finalizar a nossa boca, eu vou usar uma ferramenta revolucionária que quase todo mundo tem em casa e que vai fazer uma diferença enorme na aparência da nossa boca, que é um cotonete. Você pode usar o dedo se você quiser também, mas depois lembra de lavar a mão para não ficar com o dedo sujo, sujando a sua folha inteira. E o que eu faço com esse cotonete? Eu venho de leve e vou dando um blur aqui no grafite que eu usei para preencher a boca. E principalmente eu venho dando um blur nas extremidades da boca para ficar com uma aparência mais bacana, né? Menos marcada, menos delimitada. E olha só como essas bordas esfumadas deixam a nossa boca com uma aparência muito melhor, deixam com uma textura muito uniforme. Eu particularmente amo essa técnica. E não tem problema se a parte de fora da sua boca ficar um pouquinho borrada, porque depois você pode vir com a borracha apagando e deixando o seu desenho mais limpo. Eu queria ter uma borracha um pouquinho mais fina para fazer isso, mas eu não tenho. Então eu vou mostrar para vocês que dá sim para você fazer essa etapa com uma borracha um pouquinho maior. Só tomar aqui bastante cuidado para não apagar a parte de dentro. Prontinho! E agora sim nós finalizamos a nossa boca na posição frontal. E agora vamos passar para a posição de 3/4. O que é importante saber nesta posição? Assim como eu disse lá no primeiro vídeo, quando a gente estava construindo a cabeça, a posição de 3/4, ela se difere um pouquinho da posição frontal, porque nessa posição, como a cabeça está voltada para um dos lados, direita ou esquerda, a gente não vai ter a questão da simetria, porém vai precisar se preocupar com perspectiva, o que significa que um lado do rosto que estiver mais perto do observador vai aparentar ser maior
em comparação com o outro lado do rosto que está mais afastado. Então você pode perceber aqui que a nossa boca ela mantém o formato de um hexágono, ou seja, a gente pode trabalhar com esta técnica de desenho, porém o nosso hexágono ele não é perfeito, ele não é simétrico. Uma parte, essa daqui, vai ser um pouquinho maior, mais alongada do que a outra parte. Além, obviamente, dele estar alinhado não com a linha central, mas com a linha lateral que marca aqui o centro do rosto. Então agora eu vou mostrar para vocês na prática como a gente desenha essa boca aqui na posição de 3/4. Para desenhar a nossa boca nessa posição, o processo é o mesmo do desenho anterior. A gente vai alinhar ela aqui com o maxilar, vai procurar aqui a linha que marca o centro do rosto e vai começar a desenhar o nosso hexágono, porém dessa vez vai ser um hexágono assimétrico. A parte que estiver mais perto do observador vai ser um pouquinho maior do que o outro lado. E uma coisa boa de você marcar esta linha aqui lateral do rosto é que o canto da boca fica justamente no encontro dessa linha com a linha central. Então isso também ajuda a gente a posicionar a nossa boca no local correto. Agora vamos começar a desenhar aqui o nosso hexágono. Agora que eu já desenhei o meu hexágono, a segunda coisa que eu preciso fazer é analisar para ver se ele está num formato bacana, se eu posso ajustar, se eu posso deixar ele mais alinhadinho, mais simétrico. Então eu recomendo que você perca bastante tempo aqui nessa construção do hexágono, porque depois fica muito mais fácil dar continuidade ao desenho da sua boca. Pronto, já cheguei aqui num formato que eu achei bacana e como vocês podem perceber, o meu hexágono ele é assimétrico. Um lado é um pouquinho maior do que o outro. E agora para finalizar o nosso desenho, o processo é o mesmo. Eu marco o canto da boca, preencho com o grafite e termino de dar o formato para delimitar bem a nossa boca. E o bom dessa técnica é que, se você chegar aqui nesta etapa e perceber que a sua boca ainda não tá legal, você pode continuar ajeitando o formato dela até ficar do jeitinho que você quer, do jeitinho que te agrada. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. E agora que eu já terminei de corrigir o formato, eu vou passar meu cotonete novamente. Prontinho, e finalizamos também a nossa boca na posição de 3/4. E chegamos na nossa última posição, que é a posição de perfil ou lateral. Informações importantes antes da gente começar a desenhar. Este formato de boca é de longe o mais simples e mais fácil da gente desenhar. E digo que não só a boca, mas também o nariz e os olhos, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Por quê? Porque a gente não vai precisar se preocupar nem com simetria, nem com perspectiva. A única coisa que a gente vai ter que se atentar nesse formato é com o posicionamento. E aqui o posicionamento da boca é o mesmo das outras posições. A gente vai ter ela aqui alinhada com o maxilar. E já que a gente vai desenhar a nossa boca, também nada mais natural do que já delimitar o formato do queixo, como eu vou mostrar para vocês a seguir. A única diferença nesse formato fica por conta do elemento geométrico que a gente vai usar na construção. Nas primeiras duas posições a gente usou um hexágono, mas nessa posição o que a gente vai usar serão triângulos. Na verdade nós vamos usar 2 triângulos, mas eu vou mostrar para vocês isso na prática agora. E agora a primeira coisa que eu vou fazer aqui para a gente desenhar a nossa boca na posição de perfil é apagar um pouquinho essas linhas guias aqui para elas não me atrapalharem. Pronto, e agora que eu já apaguei as linhas, a próxima etapa é já definir o formato do queixo para a gente conseguir posicionar a nossa boca melhor. Então o meu queixo vai ficar mais ou menos aqui. Depois, se você quiser, você pode ir adequando esse formato e mudando um pouquinho a estrutura. O importante aqui é a gente desenhar só para a gente conseguir colocar a boca no posicionamento mais adequado. Bom, e agora que a gente já delimitou o queixo, a próxima etapa é criar aqui os triângulos de construção da boca. O primeiro vai ficar aqui. E o segundo vai ficar aqui na parte de cima. É óbvio que, dependendo do formato de boca que você escolha desenhar, esses triângulos podem mudar um pouco aqui o formato, porém a estrutura em si permanece a mesma e ela é mais ou menos assim. Você vai ter um triângulo superior, e depois você vai ter aqui um triângulo inferior.
E depois que a gente traça aqui esses 2 triângulos, o último passo é marcar as linhas curvas da boca. Mais ou menos assim, ó. Pronto, e agora que o formato já está finalizado, o processo é o mesmo das outras bocas. A gente vai marcar aqui o canto, preencher e depois passar o cotonete. E prontinho, a nossa boca na posição lateral está finalizada. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E se esse vídeo te ajudou a desenhar bocas melhores, eu te convido não só a se inscrever aqui no canal, mas também a assistir o vídeo anterior, onde eu falo um pouco sobre construção de cabeças. Não se esqueça também de curtir este vídeo, de comentar, compartilhar, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!